Estamos na escuta, ligado no povo, firme na rota, falando hoje de segurança pública, a melhor do mundo. Estou aqui com um representante da Polícia Militar, meu irmão de vida, meu grande amigo, Major Gonzaga para muitos, Guilherme para mim. Valeu, cara, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, vamos bater um papo legal aí. Vai ser massa. Estamos aqui também com o comandante da Guarda Civil Metropolitana, da nossa Polícia Municipal aqui de Goiânia, grande Gustavo Toledo. Seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, Sanches. Obrigado, parabéns pelo mandato e vamos conversar um pouquinho aí sobre segurança pública. Fico muito confortável aqui porque segurança pública é entre amigos, batendo papo aqui com pessoas que eu tô no dia a dia, mas muitos não conhecem, né? Fala aí um pouquinho quem que é o Major Gonzaga. Queria que fosse tenente-coronel já, mas já tá na lista aí. O comandante do choque, o cara que tem uma trajetória brilhante aí, profissional. Mas conta um pouquinho da sua vida pessoal também, o que você fez para chegar até hoje na Polícia Militar e tornar esse cara que todo mundo gosta, que é muito importante para a segurança pública do nosso estado, parceiro. Então, em 2010 a gente fez o concurso, né? Para entrar na Polícia Militar, estudávamos juntos no cursinho, aquela vida mais complicada, né? Aquele que a gente dividiu o almoço. Dividiu o almoço, e aí em 2010 fomos chamados, né? Então adentrei nas fileiras da corporação em 2010, 2012 eu saí aspirante, e aí fui trabalhar na criação do que hoje é o BEP, né? Antigamente denominado BPM-EV. Então eu fiz parte da criação lá, fui para lá aspirante. E aí fiquei lá aproximadamente 1 ano e surgiu a oportunidade de fazer o curso de choque. E em 2014. Então a gente fez o curso de choque, Deus abençoe e logramos êxito em finalizar, né? Concluir o curso. E aí de 2014 a 2021 eu servi no batalhão de choque. Passei lá nessa primeira passagem por todas as funções que existem no batalhão, exceto comandante, né? Eu fui P1, P2, P3, P4, P5, comandante das duas companhias que existiam lá, né? Da companhia de choque e da companhia de cães. E o coronel Felício, à época o major Felício, comandou e me chamou para ser subcomandante. Então, em 2021 ele saiu de lá, foi para o 13º Batalhão e me convidou para acompanhá-lo. Foi quando eu saí do choque, né, como subcomandante. A gente foi para o 13º, que é uma unidade do CPC, do Comando de Policiamento da Capital, região Noroeste. De lá eu recebi o convite para o meu primeiro comando, que foi na CPE de Trindade. Fiquei 1 ano e 8 meses na CPE de Trindade. Fui convidado para comandar o 2º Batalhão de Choque, no entorno de Brasília. Fiquei em Valparaíso. Fiquei lá aproximadamente 8 meses. E, por fim, agora, o Coronel Saliba, que é o mesmo comandante, né, do CME, me fez o convite para comandar o Batalhão de Choque aqui em Goiânia. E aí, para um choqueano, não tem honra maior do que essa, né? Comandar os 2 batalhões, então estamos lá no Batalhão de Choque. É engraçado demais, Toledo, escutar essa história dele falando formal, todo sério, né? Estudamos junto no cursinho LFG, ele lá de meia, estudando o dia inteiro, chegava às 6 horas da manhã, saía 10 horas da noite, aí levava as comidas lá, pedia para almoçar na casa dos outros, mais folgado que tinha lá. Aí passamos junto, a gente era da mesma turma também do CFO, mas aí eu preferi continuar estudando, porque eu tinha um concurso da PRF que estava suspenso à época. Eu acompanhei tudo que ele está falando aí, né? Eu e minha esposa, conhecemos a família toda. Fui na formatura dele, fui também lá em Trindade, na Terra Santa, né? Que era do Saliba, também era comandante à época ali. Então, te ver contando essa história, participei de tudo, participei de algumas frustrações também, né? De a gente não consegue a promoção, talvez que a gente almeja, mas dessa também vitória de comandar o Batalhão de Choque, ele fala muito disso, que ele passou por todas as etapas do Batalhão de Choque, que é do começo, acompanhar tudo que aconteceu, conhece tudo. E aí, Toledo, você também, cara, eu penso que o cara para liderar, se ele conhecer a pista, fica muito mais fácil. Não é condição sine qua non, nem todos que chegam conhecem, pelo contrário, né? Eu tenho um exemplo de um que está hoje na polícia, da PRF, que não conhece nada do que acontece na pista, em capacitação, em tiro, de nenhuma área. Mas muitos falam de você que é um cara que sabe lidar
com operacional, porque é operacional. Me conta um pouco da sua trajetória também, dentro da Polícia Municipal aqui, da Guarda Civil Metropolitana. Eu iniciei com o concurso mais velho do estado, né? 2004, concurso da Guarda Civil. Já faz a cobrança aí pro prefeito. Depois dá uma conversa. Mas está em andamento, conversa com ele para esse ano ter um concurso. A gente falou, eu acho que a gente tem que modernizar a guarda e os agentes de trânsito também. A gente sempre luta por concurso. Na hora que tiver uma brecha, eu tenho certeza. Sim, com certeza. Nossos agentes aí hoje muito juntos também, muito próximo às duas instituições. Entrei em 2004, então a gente é separado por unidade de comando, que é como se fossem os batalhões da Polícia Militar, para quem não entende. Fui para o 7ª Unidade de Comando, fiquei até 2012, fiz o curso do Garra, que era o CATAM, curso de Ações Táticas Motorizadas. Comecei a trabalhar no Garra. Trabalhei inicialmente só de 04, porque a gente tem algumas histórias na guarda que tem que ser aquela história de não tinha arma. Então, quem tinha arma, eu comprei minha arma. Então, era só o 04 que eu era pronta a resposta. Se alguém atirasse, quem tinha arma era eu. Então, eu só era garupa. Nunca pilotava. O cara que era só garupa. Falei, rapaz, alguém tem que comprar arma aqui para me sair dessa garupa. Depois disso, fiz curso de instrutor de tiro, dei um pouquinho de instrução na nossa academia. E aí o Garra, ele findou questões políticas, essas brigas que sempre tem dentro das instituições, e teve a oportunidade que eles pegaram um grupo que tinha e falaram, não, vamos criar agora um modelo nacional que é a ROMU, que todo mundo tem ROMU. Fiz também o curso de ROMU, participei da primeira equipe de ROMU, fiquei lá até 2020. 2020 me convidaram para começar a parte mais burocrática, que é comandar. Aí eu fui para 44, Goiânia Mais Segura, onde a gente lida ali com o pior problema de gestão, que é camelôs, entre aspas, pais de família, tudo, mas que exerce a atividade de forma irregular. Não que é crime, mas que o município, tudo, a legislação fala que não pode. Então lá eu aprendi muito, fiquei lá até 2023 e virei comandante operacional, que é quem hoje é um CPC, só que do município. É quem distribui todo o serviço, faz todo o planejamento, coloca as equipes na rua. E após isso, bem no fim do mandato, fui convidado, fiz uma sabatina com o prefeito Sandro Mabel. Era 3 pessoas, fizeram a sabatina e ele escolheu por mim. Então, é aprender o que a gente sabe da rua, mas aprender as frustrações e a burocracia que tem envolvendo a política. Aí a gente entra já para outra ramificação, que é como trazer bens, como trazer recursos, como colocar tudo aquilo que você sabe que precisa na caneta, transferir para o papel e conseguir pedir para o chefe do executivo mostrar a importância para trazer qualidade para o trabalhador, para o cara que está na ponta. Show. É bom conversar com vocês assim, que conhecem a pista, mas hoje estão tomando decisões políticas importantes. Nem eu estou no mundo político. Queria te perguntar, Gonzaga, hoje, o batalhão de choque, ele tem um impacto violentíssimo se errar na política do Estado, no seu caso, como policial militar. Porque se você erra na sua ação, tem uma repercussão de imagem muito grande para a polícia militar. Vocês fizeram uma desocupação o ano passado, que teve muita expressividade da mídia previamente, mas depois que vocês fizeram a ação, que foi o maior sucesso do mundo, parece que ninguém apareceu. Então, assim, se tiver sucesso, você nunca vai ser confrontado. Mas se tiver algum erro, aí vai respingar em todo mundo. Me conta um pouquinho da parte de gestão, da sua preocupação realmente, do impacto que é importantíssimo do seu batalhão que você está comandando hoje, e pode contar também dessa experiência. Eu sei que você teve em campo, você teve a negociação ali também, você liderou para que naquele momento não tivesse nenhuma imagem também que pudesse levar a crer que os policiais tivessem uma ação mais autoritária. Então me conta um pouquinho da parte hoje de gestão, como operador, de tomador de decisão, desse impacto político e dessa desocupação que vocês fizeram. No caso específico, você se refere à desocupação da Canaã. Isso. Da Canaã, na do prédio. Na do prédio, lembra aquela do prédio que foi Sim. lá, que vocês entraram, que tinha que tirar o pessoal, e tinha até outras pessoas envolvidas, muitas pessoas envolvidas. Isso. Na verdade, desde que eu assumi o batalhão aqui, nós tivemos a oportunidade de 2 atuações, né? Essa da Canaã que eu tô falando e essa do prédio. Pode contar da das ocupação. Duas, que são ótimos. A tropa de choque é o que você falou mesmo. Dificilmente a tropa de choque vai atuar e não vai ter desgaste, né? Se chegar ao ponto de nós termos que atuarmos,
provavelmente o desgaste ele já existe por aí, né? Porque nós chegamos para resolver a situação, né? Para desobstruir ou para desocupar. Então, para alguém vai gerar um desgaste. Aí é o que a gente prega e faz no batalhão todos os dias, que é treinamento. Aí é onde a gente recorre à necessidade do policial que está dentro do batalhão de choque ser cursado, passar por um processo de formação. O nosso processo de formação, que ele dura aí aproximadamente 2 meses, são 60 dias treinando exaustivamente, dentre outras situações, né, técnicas e tudo, mas o psicológico do policial, né, porque nas atuações de choque, são manifestações, reintegrações de posse, divisão de torcida, o psicológico do policial tem que ser muito afiado. Eu não posso me abalar com um xingamento, com o lançamento de uma pedra, nós temos que atuar tecnicamente. E nessas 2 ocasiões, nós fomos muito felizes. Mas o que não me surpreende como comandante, eu sei a tropa que eu tenho, né? Uma tropa totalmente qualificada, totalmente doutrinada. Eu estava à frente das 2, então é muito fácil comandar a minha tropa, porque o que a gente brifa é o que vai sair, né? E nas 2, nós alcançamos o objetivo. Na Canaã era necessário desobstruir a via, né? Eles haviam fechado vias, colocado fogo em pneus, começaram a agredir os policiais que estavam no local pedindo para que desobstruíssem a via, né? Então foi necessária a nossa atuação, uma atuação pontual, técnica, precisa, não teve um excesso. Então nós desobstruímos, retornamos o fluxo do trânsito. E na do prédio, eles ocuparam ilegalmente um prédio, né? Que eu acredito que eles acharam até que era um prédio público, mas não era, era uma propriedade privada. Então, assim que nós tivemos conhecimento, nós já deslocamos para o local. Foi tentada uma negociação, né? E na oportunidade, a gente, como na maioria das vezes, a gente percebe meia dúzia de aproveitadores que pegam pessoas carentes, né? E usam de massa de manobra. Então, muitas mulheres, muitas crianças. Então, mais uma vez, nós sabíamos de todas as situações, né? Todas essas características. Então, nós adentramos pelo portão, rompemos o cadeado, sabíamos como atuar, né? O que a gente poderia utilizar, o que não poderia utilizar, devido às mulheres, devido à estrutura do prédio, né? Era uma escola desabitada, 3 andares, mas foi bem tranquilo. Nós entramos, como a gente faz, né? Com evolução de força, negociamos lá dentro, né? Já a nossa tropa, porque não teve negociação antes. E aí, de forma muito técnica também, sem utilização de força, nós conseguimos tirar todos para fora e devolver o bem ao dono proprietário legal, né? Então, o que faz, você tem muita razão, qualquer deslize da minha tropa vai gerar um desgaste que vai ter um prejuízo a nível institucional, a nível governamental, né? Então, nós estamos preocupados. Mas, por outro lado, como eu falei, o nosso treinamento e a forma com que nós nos preparamos para estar dentro do batalhão e servindo naquela unidade, torna tudo mais tranquilo, mais fácil, né? A gente sabe a forma correta de fazer. Não estou aqui também falando que possa ter alguma operação e nós não vamos errar, né? Nós somos seres humanos, estamos fadados ao erro, mas graças a Deus e com o nosso treinamento a gente tem alcançado os objetivos dentro da legalidade. Que massa, cara, falando assim, não me surpreende porque eu conheço minha tropa. É muito massa o comandante ter confiança disso e a tropa saber que pode atuar porque o comandante confia na técnica, no profissionalismo. E eu lembro desse fato, a gente conversando, que além de tecnicamente conhecer do procedimento operacional, que a gente fala, Toledo, mas eles conhecem também a expertise das características das próprias pessoas que estão ali. Porque tem muitos aproveitadores que usam de crianças, de mulheres simples que estão ali realmente, mas que estão sendo utilizadas com massa de manobra. E eles adentraram uma vez e muitos me falaram que todos já estavam, a imprensa fora, todo mundo levantando a mão. Eu falei assim, não, calma, não precisa levantar a mão, não. Porque essa imagem para a imprensa é muito ruim, né? Criança, mulher, fazer... E aí, eles, por precaução também
da saúde física de todos, mas também para não manchar o nome institucional, porque não tinha necessidade, e talvez eles orientando essas pessoas a fazer isso. Então, é muito do jogo policial, a gente entender da pista, mas entender também da prática, da experiência, para que o conjunto dê certo. E, obviamente, nem tudo vai dar certo. Tudo gera uma repercussão social. Me conta de algumas atuações de vocês que vocês tiveram dificuldade, mas como que vocês estão trabalhando para resolver também? Hoje a gente mudou um pouquinho o tipo de serviço, estava mais ligado a patrimônio público, o prefeito pediu uma pegada mais operacional. A gente então está diminuindo um pouco do que é realizado, que é entrada e saída de escola, prédio público, e colocando as viaturas mais à disposição da sociedade, mais abordagem, mais serviço de rua mesmo, para dar essa sensação maior de segurança, apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil. No caso hoje da 44 é muito tranquilo. A 44 a gente pode dizer que é um caso de sucesso. A gente lá teve o primeiro embate, graças a Deus, no início da gestão não houve muitos conflitos, a gente contou aí com todo o aparato também, choque, polícia militar, tudo estava conosco lá, e hoje o que a gente colhe é o sucesso da parte de segurança. É uma região onde antes tinha grandes índices de tráfico de droga, furto, roubo, jogo de azar. 44, ela parecia ali uma zona sem dono, porque, infelizmente, o jeito que eles trabalhavam, eles colocavam as araras no meio da rua. Então, qualquer viatura que passa não visualiza a calçada, você visualiza ali que tem roupas. E dentro dessas calçadas aí ocorria de tudo. Ocorria jogo de azar, furto, estupro, e aí era uma correria muito grande. E principalmente na época que o mercado aquece, dezembro, você vai lembrar lá atrás, teve um homicídio, tudo, uma pessoa foi lá, matou o outro. O pessoal falou, falta de policiamento. Eu falei, meu amigo, tivesse uma viatura na esquina, nenhuma pegava. O que pegou depois foi por conta de inteligência, mas na hora não pega. Hoje, qualquer época do ano, você vai conseguir visualizar as calçadas, as lojas, as viaturas vão verificar tudo que está ocorrendo lá dentro, e o melhor, o trânsito não vai fazer um gargalo desse, uma pessoa cometer um crime lá e não ser pega na hora. Perfeito, e é muito bom ver a evolução da Guarda Civil Metropolitana. Eu fui agente de trânsito muito tempo, e eu falo assim, sem milindre nenhum, né? A época que a gente era agente de trânsito, a guarda municipal não era comparada para a gente, era uma escala. Muitos guardas queriam ser agente de trânsito na época, mas vocês conseguiram um espaço nacionalmente falando, mas aqui também muito importante. Então, hoje eu vejo vocês, um comandante, você, o Paranhos, que foi o comandante da guarda, é um policial, é um guarda civil metropolitano. Isso é muito bom. Eu prego muito para que os agentes de trânsito também consigam, um presidente da agência, ser um deles, né? O que foi feito com o Josimar agora, na Polícia Penal. Por mais capacitado que tenham sido todos os policiais militares que passaram por ali, generais, o cara tem pertencimento policial penal, então eu acho que deu uma arrumada na casa também, que tenha muito a cara da pessoa. E vendo assim, a gente conversar de policiamento e você falando que tem que ter inteligência, fala zona quente, é muito bom, né? A nossa Guarda Civil Metropolitana como um planejamento interessante, acreditando sempre naquele tripé, né, de inteligência, integração e esse sistema com tecnologia, que é o que faz a segurança pública funcionar. Então é muito bom, vocês hoje estão completamente inseridos e a gente brigando também, né? Você que é um dos que mais está à frente disso, mas brigando para que a Guarda Civil Metropolitana se torne verdadeiramente uma polícia municipal integrante dos órgãos de segurança pública do nosso país. Eu fico muito orgulhoso pela forma de condução desse trabalho, que realmente está sendo muito profissional. Gonzaga, voltando aqui para um caso que eu já ouvi de muitos colegas da Polícia Militar, de policiais assim, linha de frente. A Polícia Militar do Estado de Goiás é uma polícia que eu tenho muito orgulho de falar que é temida pelos bandidos, mas ela é uma inspiração para as crianças, mas não existe super-homem. Nós temos nossas capacitações, nossos treinamentos, mas nós somos seres humanos, temos família também, temos nossos medos, que a gente tenta não transformar em pavor, a gente enfrenta nossos medos. Eu lembro numa experiência própria, Toledo, nós estávamos numa frente administrativa e aí bloquearam as rodovias, o grupo do MST, e a gente foi chamado para dar apoio a uma equipe operacional que estava em campo. Então tinham 2 colegas e assim, eu lembro 15 quilômetros parado na rodovia, 2 colegas chamando, e a gente foi dar o apoio.
e aí queimando pneu, aquele negócio, falando que tinha uns 50, 60 com foice lá, aquele negócio. E aí, eu lembro que eu chegando da viatura, a gente foi pela contramão, né? E aí todo mundo que a gente ia passando perto, a gente escutava assim, ainda bem que eles estão chegando, né? Graças a Deus que eles chegaram. E naquele momento, eu falei assim, graças a Deus o quê? O que a gente vai fazer, né? Porque pensa que a gente vai chegar, chegou lá, graças a Deus, agora resolveu tudo, mas não é. Falei, pô, tem 2 ali. Tô chegando aí mais um. Já tá muito feio, Tem né? 60 com foice. O que a gente vai fazer, né? Negociar. Enfim, aí esse dia não tinha nenhuma faixa de rolamento, uma ambulância atrás com uma gestante. Lembro que a gente conseguiu negociar para tirar uma faixa mesmo para passar a ambulância, mas eu me senti muito frustrado nesse dia, porque eu tava negociando com uns malandros lá, sabe, tendo que me submeter, por favor, e os caras me oprimindo, eu, Estado, armado, falei, como é que eu vou dar um tiro nesse cara? Acabou, né? Aí você vai estar no Fantástico amanhã. Mas você tem um caso específico que eu acho que todo mundo pensa, né? Ali você tá na adrenalina, na gana de resolver o problema, mas fazer um adentramento em um presídio, uma unidade prisional, é um movimento muito tenso. E lá a proporção de presos para policiais, eu lembro, sei lá, uns 600 para 25 policiais, é muito grande. Ali também, hoje está mais controlada, mas o que era antes, você não sabia se tinha arma, faca, celular, está comunicando. Então, me conta dessa experiência sua. Eu não sei que ano que foi especificamente, mas essa experiência de fazer adentramento, de você pacificar novamente um presídio virado. Foi em 2017, acho que se não foi a maior, uma das maiores rebeliões na POG, né? Com a morte do Tupete, faccionado. É igual você falou aí, era outra realidade de presídio, né? Hoje, a gente que teve uma visita lá é assim, inexplicável a forma, né? Nem cheiro de presídio tem mais. Mas foi em 2017, eu era choque comando, tenente, vibrando, e tava saindo de serviço, inclusive. Tava saindo de serviço, eu tinha o costume de finalizar o serviço, ficar na base ali pela manhã, minha esposa trabalha de manhã, né? Então, a minha obrigação em casa era só ali na hora do almoço. Então, eu estava na base ainda e o Coronel Saliba, à época Capitão Saliba, né, que era subcomandante nosso do Batalhão de Choque, falou, Gonzaga, o Tenente Fabrício, que é o choque comando do dia, vai ter que ir para uma missão com algumas equipes no interior. E aí você segura o serviço para ele? Eu falei, na hora, eu vou só fazer minha barba e tô assumindo a equipe. Aí fiz minha barba, ali por volta de 11 horas, assumi a equipe e saí. Assim que eu saí do Batalhão de Choque, o Copom acionou a gente, falou, o presídio tá virado. Só que essa mensagem do presídio tá virado, cela bagunçada lá dentro, era direto, tinha esse acionamento. Tanto é que a gente falava assim, vamos esperar um pouquinho ver se vai resolver, às vezes é só briga de um preso com o outro. Normalmente chegava a informação, né, aqui tá resolvido, era só numa cela aqui. Mas eu não pequei pela omissão, né, fiz o quadrado no quarteirão, voltei e fui no meu comandante, à época, Major Granja, hoje nosso comandante-geral. Só fera que tinha na época, hein? Eu tive essa sorte de ter grandes comandantes, né? E aí eu retornei e falei, comandante, o Copom fez contato e disse que o presídio tá virado. Tô passando pro senhor. Nessa hora ele recebeu uma ligação do Graer já, sobrevoando e confirmando. Falou, aqui tá virado mesmo. Aqui o trem hoje aqui não é brincadeira não. Não é blefe, não. O trem é feio. E como a gente já tinha uma quantidade de equipes deslocando para o interior com o Fabrício, nessa outra missão que tinha, a gente juntou o que tinha de efetivo ali, de Coronel Granja, a época Major Granja, para baixo, nós conseguimos um número inicial de 15 policiais de choque. Embarcamos e fomos. De forma que o Coronel Granja virou comandante de pelotão, Coronel Saliba atirador, eu granadeiro, Tenente Alexandre também que estava também outro atirador, e os demais policiais e escudeiros. E fomos pro presídio. Quando a gente chegou lá na porta, cenário de guerra. Os policiais penais, a maioria do lado de fora, familiares já na porta, preso saindo carregado com as costas toda furada. Ali eu falei, aqui hoje a situação tá diferente mesmo. E aí eu lembro que a gente entrou na sala de reunião, os oficiais, né, da Polícia Militar, e o responsável pelo presídio à época, que era o Coronel Giovanni, da nossa instituição também. Eu sei que o Coronel e o Coronel Granja decidiram por entrar, né? Nessa época,
Em outros 2 estados aí, teve esse tipo de rebelião que teve 70, 80 mortes entre os presos, né? Eles se matando. Porque eles quebraram toda a estrutura do presídio e se encontravam lá dentro, e facção, e aí o tanto de morte que desse era aquilo lá mesmo. E aí eles decidiram por entrar. Inicialmente, a gente com uns 15, e o golpe, acho que tinha também uns 8 policiais, porque eles também estavam em outras missões. Tinha E ideia de quantas pessoas tinham? Quantos presos na época? Quase 700 presos, né? Somando as 3 alas. A antiga estrutura lá era a ala A, B e C, né? E ainda tinha duas alas menores ao fundo do presídio. Então, somando tudo, era quase 700 presos. E aí a gente adentrou o presídio, acionamos o plano de chamada, né, do batalhão. Então, assim que a gente entrou, foi chegando tropa de todas as unidades, né? Aí também chegou tropa local, chegou cavalaria, chegou o BOPE para nos apoiar. Mas a gente fez esse adentramento, e a hora que a gente adentrou, era como se fosse um stand de tiro em funcionamento. Era troca de tiro entre os presos, assim, real. Eles em cima da caixa d'água. No início, eles até, desculpa a expressão, cagaram para nossa entrada, né? Continuaram a troca de tiro entre eles. E aí nós fizemos o procedimento, optamos em entrar pela ala C, né? Porque a guerra era entre a ala A e B contra a ala C. Então a gente optou em entrar pela ala C, a gente tomou a ala C todinha, congelou a ala C em meio a esse tiroteio. Aí entra mais uma vez aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Eu cheguei a pensar, quando a gente estava atrás dos escudos, lá no meio do pátio, com 300 presos em volta, gritando, jogando cabeça na gente, né? Então, lançaram uma cabeça na gente. Conta essa história, eu lembro dele falando isso, que eles estavam lá e ele falou assim, ó, estão jogando pedra. Isso. Nós estávamos posicionados, né, com os escudos, e aí alguém do pelotão falou, vai tacar uma pedra. A hora que tacou, que rolou, tinha um campo de futebol de terra lá, né? A hora que rolou a cabeça, a gente viu que era a cabeça de um preso, né? Um preso foi decapitado entre eles. E aí essa cabeça foi a que eles lançaram na gente. Então, eu cheguei a pensar, né? Lá você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Só que aí é onde entra a vocação, né? Que é inexplicável. Nós somos vocacionados, a instrução, o treinamento que a gente faz é para aquilo. Então, assim, a gente não espera que isso aconteça. Mas hoje, eu sou grato por ter passado por essa experiência, né? Tudo isso faz parte do meu currículo. Eu agradeço tanto a Deus que não era, como eu contei aqui, não era para eu estar de serviço, né? E por uma mão divina aí, já que deu tudo certo, eu participei. E eu tenho certeza absoluta que igual foi não acontece mais aqui no nosso estado. Igual foi não acontece mais. Então, para finalizar, a gente estabilizou a ala C. Por dentro do presídio mesmo, já que ele estava todo quebrado, a gente deslocou para a ala A e a ala B. Né? Nesse momento até os presos já sabiam que nós éramos policiais e atiraram contra a gente. Então teve troca de tiro entre nós e presos, da ala A e ala B. Conseguimos estabilizar a ala A e a ala B. Então, isso que eu estou falando, a gente chegou no presídio por volta de 11 horas da manhã. Conseguimos estabilizar todo o presídio, colocando todos os presos sentados, ajoelhados, igual o procedimento, com as mãos na cabeça, por volta de 4h30 da tarde. Aí, tivemos que fazer revista em todas as celas, em todas as alas, em todos os presídios. Tinha muitas armas, né? Decidimos qual ala ia ser transferido para outro presídio, porque não tinha condição de eles ficarem mais ali. Decidimos a ala, levamos eles para o presídio de Anápolis. Então, embarca 300 e tantos presos, vai para o presídio de Anápolis. Chega lá, desembarca, faz a varredura na cela para ver se não tem nenhum objeto, alguma coisa. O presídio lá estava em fase de acabamento. Deixamos os presos nas celas e retraímos. Resumindo, chegamos em casa. Esse dia eu cheguei em casa por volta de 3 horas da manhã. Então, a gente vinha de um serviço virado, né? Começou 11h30 da manhã e demos por finalizado esse dia às 3 horas da manhã. Então, é o que a gente fala. Se não passar pelo processo de formação, e cada um na sua especialidade, né? Das especialidades que nós temos, você não vai. Você vai chegar lá na porta e não vai, e tem todo motivo para não ir. Então, nós somos forjados para esse tipo de situação, né? Então, o que faz nós irmos pro rumo do caos e chegar lá e dar conta de resolver? Não tem outra explicação que não seja o treinamento e a capacitação.
Pois é, parece filme, né, essa história. Eu fico impactado, já escutei várias vezes, porque, igual eu falei, tem 2 irmãos, meus 2 padrinhos de casamento, meu na linha de frente. Hoje a gente fala, o comandante geral estava lá da PM, o comandante do CME e o comandante do choque, que à época eram os comandantes do choque ali, e que hoje estão nas posições maiores da polícia, mas é um filme de terror e que você, olha, ele estava virado, ele descansava lá no batalhão, né? Ele estava virado, ele ia ficar a manhã inteira lá para esperar a esposa sair do emprego. E é uma conjuntura de fatores que hoje você tem uma história para contar. Talvez isso te gabaritou a ser o comandante do choque hoje, te gabaritou ao comandante geral te confiar no seu serviço. São pequenos detalhes, né, que acontecem. Imagina a irmandade dos policiais, né, que vivenciaram isso. E a população em geral, ela não entende como é que é essa vida. Porque você tem filho, pô, você tem esposa, né? Eu conheço a família, mãe, pai PRF. O cara foi pra linha de frente sem saber se ia voltar. Ele com mais 15 colegas e 700 presos, armado, atirando. Então, assim... E só uma observação, Sérgio. Esse dia aí, eu tive uma aula do Major Granja, à época, né? Hoje nosso comandante-geral, uma aula, porque realmente ele tinha a opção e seria mais cômoda de não entrar, né? Só que aí nós teríamos o resultado que teve nos outros estados, 70, 75 mortos. Certeza, sem sombra de dúvidas. E eu lembro direitinho que numa das falas dele lá, ele falou isso, ele falou, se a gente não entrar, vai virar essa carnificina que foi nos outros estados. E aí, se eu não me engano, o resultado final dessa operação foram sete detentos mortos, que foi entre eles, né? Que foi até a nossa chegada. Então... E essa observação é importantíssima, porque nós temos uma polícia considerada de alta letalidade e a preocupação com a preservação da vida que é a responsabilidade do Estado. Então eles poderiam ali falar, não, que eles se matem mesmo, quanto mais melhor. Mas aí você está me falando que o comandante-geral hoje, que estava comandando o choque à época, falou que não, a gente tem que proteger, porque é dever nós proteger a vida para que os faccionados de facções rivais não se matem. Cara, história fantástica aí, fico orgulhoso. Nós estamos no final dessa primeira parte. Sérgio na escuta, ligado no povo, firme na rota. Nós vamos continuar aqui com histórias da PM, da Guarda Civil Metropolitana, entendendo a verdadeira realidade da pista, da polícia e da segurança pública. Todo sábado e domingo, às 17h30 na TV Capital, no YouTube também e os cortes no Instagram. Bora pra cima.